Nossas crianças. Vamos abrir a palavra, queridos. Livro de Provérbios, capítulo número 31. Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Provérbios, capítulo 31, a partir do verso 10, texto que já está aí projetado. Uma mulher exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhes falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados, estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, que ela receba a recompensa merecida e suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, olha aí, está chegando o fim de semana mais aguardado aí pelas mulheres da nossa igreja, né? Por algum motivo, alguns homens já estão até tristes. Impressionante. O retiro, o super ultra retiro das mulheres. Falar nos homens, né? Eu não sei se alguns homens foram no retiro de manhã, né? Não sei se participaram do evento lá, porque aqui na igreja não estavam. Né? Estranho, né? Estranho. Quero criar confusão, mas só para... Dizem por aí que a partir de agora, pelo resto do ano, elas só vão falar disso, né, Ana? Até parece que antes não estavam só falando disso, né? Lá em casa, pelo menos, era todo dia, toda hora. Então, foram do caos ao céu e agora é hora de voltar para a casa. Na casa, irmão, casa. Voltar para casa. A casa pode estar um caos, né? É verdade. Também é possível. Mas, dependendo do que Deus colocou no seu coração, você agora, por onde você andar, você só vai ver o céu. Amém? Isso aí, ó. Então, pensando em nossas mulheres, resolvi trazer para a nossa conversa esse famoso texto de Provérbios 31. Um poema que descreve uma mulher muito especial, a chamada mulher virtuosa. A palavra virtuosa, né, que aparece na tradução Almeida, em outras traduções,
e aparece também como exemplar, mulher padrão, enfim, há várias formas de você traduzir, mas a ideia da virtude é a ideia que eu queria destacar nessa noite. Veja que o autor não está descrevendo uma mulher padrão, né? Ou melhor, uma mulher específica. Ele está nos oferecendo um padrão. Então, não quer dizer que havia, né, uma dona mulher que ele estivesse simplesmente descrevendo nesse texto. Veja que aqui estamos na conclusão do livro de Provérbios. É a última parte, os últimos versículos do último capítulo. Depois de apresentar centenas de pensamentos e reflexões sobre sabedoria aplicada a várias áreas, agora ele conclui toda essa exposição com um exemplo prático. Como é a vida de alguém que coloca a sabedoria em prática? Observe que o livro de Provérbios começa se referindo à sabedoria como uma mulher. Lá no início, nos capítulos 1 a 8, ele vai personificar a mulher, a sabedoria como uma mulher que ensina, uma mulher que instrui, que aconselha, que acolhe. Ao longo do livro ele vai dar exemplos positivos e negativos de homens e mulheres que colocam a sabedoria em prática. E agora ele vai dar a essa longa exposição, mostrando a sabedoria na prática, por exemplo, de uma mulher. E a gente sabe que vivemos aí na nossa sociedade uma intensa, uma complexa discussão sobre gêneros e papel de homens e mulheres, mas veja que o texto, me parece que a melhor forma de a gente entender esse texto é que ele está colocando a mulher aqui como um exemplo do que Deus deseja para todos. Então, assim como você vai ler a história de Ruth, não é apenas uma história sobre mulheres, ou a história de Moisés seja apenas uma história sobre homens. São histórias de servos de Deus. Então precisamos ser homens e mulheres virtuosos, que levem a sabedoria de Deus a sério e a coloque em prática em todas as áreas da vida. A proposta do Evangelho é que sejamos homens e mulheres sábios, mulheres virtuosas, homens virtuosos, pessoas virtuosas. Esse é o tipo de pessoa que o Evangelho produz. O tipo de resultado que a graça de Deus realiza em nossa vida. Então, nesse sentido, queria que você pensasse um pouco comigo sobre essa qualificação. O que significa ser virtuoso? O que significa ser uma pessoa de virtude? Texto, dependendo, né, da Bíblia que você usa, já falamos sobre isso, o versículo 10 pode trazer uma outra tradução, porque a expressão hebraica, ela permite outras aplicações, é uma palavra ampla, e o texto pode dizer, por exemplo, que seja uma mulher forte, uma pessoa que tem um caráter nobre, uma pessoa que seja temente a Deus. Tudo isso está incluído na ideia de virtude. A expressão também vai aparecer em outros lugares da Bíblia, para descrever guerreiros valentes, fortes, corajosos. Também indica riqueza, preciosidade, algo raro, especial. Quando a gente sai um pouquinho da Bíblia, a gente vai ver que os filósofos gregos pensaram bastante sobre virtude e buscaram desdobrar a virtude em características que indicam o que seria esse comportamento virtuoso. O famoso Platão vai ensinar que existem 4 virtudes principais: a coragem, o domínio próprio, a prudência e a justiça, que vieram a ser conhecidas como virtudes cardeais. Dessa forma, nessa visão, a pessoa virtuosa é aquela que é corajosa, prudente, justa, que tem autocontrole. Já outros filósofos, o Aristóteles, ele vai ampliar essa lista. Para ele, além de coragem, prudência, autocontrole e justiça, a pessoa virtuosa também tem generosidade, gentileza, amizade, veracidade, sagacidade, ambição. E ele também fala do equilíbrio, que é algo muito importante. Então, uma pessoa, por exemplo, paciente, ela precisa saber que
há circunstâncias que exigem uma ação rápida. Já o corajoso precisa entender que há situações que o melhor é ele não agir, não intervir. Então veja, irmãos, não é difícil a gente olhar esses exemplos dos filósofos que não são cristãos e perceber nisso, nessas listas, características boas, positivas. Não precisamos ser cristãos para valorizar esses comportamentos. Cristãos e não cristãos, ateus, pessoas de diferentes religiões, podem ser corajosos, gentis. Agora, o fato de essas virtudes não serem exclusivas do cristão, não significa que elas não sejam importantes. Veja que você vai encontrar, no próprio livro de Provérbios e em outros lugares da Bíblia, várias exortações sobre generosidade, justiça, domínio próprio e por aí vai. E aqui, eu queria chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para algo que Jesus ensina aos seus discípulos. Em dado momento, ali, Jesus ele vai olhar para a situação dos líderes religiosos e dizer para os discípulos o seguinte: olha, a justiça de vocês deve exceder a justiça dos fariseus e mestres da lei. A justiça de vocês deve ser superior a deles, não inferior. Veja, queridos, nós podemos encontrar honestidade fora do cristianismo, mas ela deveria existir principalmente entre os cristãos. Existe justiça fora da igreja, mas a igreja deveria ser o espaço em que mais claramente a encontramos. Se a gente procurar, você vai encontrar por aí pessoas pacientes, pessoas bondosas, mas a paciência e a bondade deveriam ser o comum, o natural, o normal entre nós. Nós, cristãos, temos muitas vezes a tendência de se defender dessas comparações com o não cristão, dizendo que pelo menos nós temos fé, eles não. É verdade. Mas justamente por termos fé, deveríamos demonstrar a nossa fé em um comportamento virtuoso que supera a do não cristão. Porque seja lá quais forem os motivos que quem não é cristão tem para agir com virtude, o nosso motivo, a nossa razão é maior. Porque agimos em obediência ao Senhor, honrar nosso Salvador, impulsionados pela graça, pelo Espírito Santo. Veja isso. O ponto aqui não é a gente também ficar criticando, né, aquele crente que você conhece que é nervosinho, que é impaciente, que é egoísta, que é desonesto. A sabedoria não é um recurso para ficarmos criticando os outros. É um recurso, uma advertência para sermos mais sábios. Não é para a gente criticar nem quem está lá fora, nem quem está aqui do nosso lado. É para a gente construir uma vida mais virtuosa. Se eu sou cristão, se eu estou em Cristo, se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso me empenhar para praticar todas essas virtudes. Eu preciso ser a pessoa mais virtuosa do meu trabalho, da minha família, do meu condomínio, da minha rua, da minha escola, entre os meus amigos. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos não pensam assim. Muitas igrejas, na verdade, acabam incentivando o contrário disso. Mas a gente não pode se acomodar a essa realidade. Não podemos nos acostumar com nossos pecados. Não podemos normalizar os absurdos praticados dentro e fora da igreja por pessoas que se dizem cristãs. O fato de existirem cristãos que não são virtuosos
não pode ser uma justificativa, uma desculpa para você não se importar com a virtude. Porque Deus se importa com ela. Vai pensando sobre isso. No final a gente vai orar por esse tema. Outro detalhe é que a Bíblia também desdobra a virtude em atitudes e qualidades, comportamentos aprovados por Deus, que devemos colocar em prática. O primeiro lugar em que aparece isso são as histórias narradas na Bíblia, né? Então a Bíblia tem muitas histórias. Abraão, Moisés, Davi, Daniel, Josué, Maria, João Batista, Barnabé, Pedro, Timóteo. Todas essas histórias exemplificam para a gente virtudes que nós devemos colocar em prática. Sobretudo, como falamos no último domingo, Jesus, além de ser o nosso Salvador, é o nosso modelo de vida virtuosa. Sabe, irmãos, eu estou convencido de que a gente precisa recuperar Jesus como referencial da nossa vida. Veja, a morte de Jesus na cruz é muito mais do que uma forma de nos tirar desse mundo. Jesus morreu e ressuscitou para termos uma nova vida. E essa nova vida é para ser vivida já neste mundo e nesta vida. A vida que ele viveu é o modelo dessa vida. Então, ao morrer e ressuscitar, ele nos dá vida. A pergunta é, como é que eu vou viver essa vida que ele me deu? Eu vou viver de acordo, segundo o padrão que ele viveu. Não podemos reduzir o ministério de Jesus em sua morte e ressurreição. O ministério de Jesus é revelação de Deus para nossas vidas, não só quando Jesus estava ali na cruz, mas desde o encontro, quando ele vai ao encontro de João Batista para ser batizado, passando por todo o seu relacionamento com seus discípulos, sua atuação pública, seu confronto com as autoridades, suas palavras, suas ações, o que ele fez e o que ele não fez. Jesus, irmãos, é o nosso modelo de vida. Jesus é o nosso modelo de ser humano. Jesus é o nosso modelo de crente. Jesus é o nosso modelo de igreja. Sua obra na cruz, sua morte, sua ressurreição, o derramar do Espírito nos capacitam a vivermos esse modelo, a colocarmos em prática esse modelo. Temos que olhar menos para os ícones da internet e olhar mais para Jesus de Nazaré e a pensar em Jesus como nosso referencial de vida. Agora, além de exemplos, nós vamos encontrar no Novo Testamento algumas listas. Então nós temos primeiro os exemplos, vários personagens e principalmente Jesus. Depois nós vamos encontrar algumas listas que caracterizam uma pessoa virtuosa. E aí vai ficando clara essa conexão entre virtude e fé, o tipo de comportamento que deve caracterizar aquele que é discípulo de Jesus, alcançado pela graça. No Sermão do Monte, Jesus vai dizer o seguinte: quem são os virtuosos do reino? Os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Em Gálatas, você conhece a lista que Paulo apresenta, chamada de fruto do Espírito, marcada por amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Segunda carta de Pedro vai dizer que o comportamento dos virtuosos se caracteriza por fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Há uma longa tradição no cristianismo que vai dizer que as principais virtudes que o cristão precisa ter a partir do Novo Testamento são a fé, a esperança e o amor.
Se você ler o Novo Testamento com atenção, especialmente as cartas, você vai perceber que, geralmente, essas três virtudes aparecem juntas. Onde você vê fé, você vai ver esperança, você vai ver amor. Onde você vê amor, você vê esperança e fé. Então, meu irmão, minha irmã, esse é o primeiro teste da virtude cristã. É impossível você ser cristão sem ter fé, sem ter esperança, sem ter amor. Onde o Evangelho chega, chega a fé em Deus como Criador, em Jesus como Salvador. Onde o Evangelho chega, chega a esperança na bondade, no poder de Deus para o presente e para o futuro. Onde o Evangelho chega, chega o amor fraternal para com os irmãos em Cristo, o amor como caridade a ser demonstrada por aqueles no caminho. Então eu pergunto para você, será que a gente encontra na sua vida fé, esperança e amor? Será que fé, esperança e amor são os aspectos que marcam suas atitudes no dia a dia? Será que fé, esperança e amor influenciam o seu modo de pensar? Seus sentimentos, emoções, vontades, desejos estão temperados por fé, esperança e amor? Será que além de cantar e ouvir pregações na igreja, na sua família, no seu relacionamento em casa, você evidencia fé, esperança e amor? Será que seus amigos percebem na sua vida fé, esperança e amor? Suas interações nas redes sociais, seus posicionamentos refletem fé, esperança e amor? Versículo 30 nos mostra que a mulher virtuosa, a pessoa virtuosa, é aquele que teme ao Senhor. Ora, nós já sabemos que um dos lemas do livro de Provérbios é o temor do Senhor como o princípio da sabedoria. Temor significa crer e levar a vontade de Deus a sério. É um compromisso interior e exterior de andar na presença de Deus. É alguém que em seu coração traz fé, esperança e amor. Suas atitudes demonstram compromisso com o reino, com a agenda do reino, com o povo de Deus, disposição de obediência ao Senhor. Dessa forma, se o temor do Senhor é o princípio, ele é o ponto de partida. Ele é o fundamento para a construção de uma vida sábia. Se o temor do Senhor é o princípio, a virtude é o ponto de chegada. O que acontece quando você coloca a sabedoria em prática? Quem você se torna? Você se torna uma pessoa virtuosa. Por isso a homenagem à mulher virtuosa está no final do livro. Não se trata de uma lista qualquer de qualidades. A virtude não é um conjunto aleatório do tipo, poxa, sabe, todo mundo tem qualidades e defeitos. Eu tenho os meus, você tem os seus. E nesse mundo individualista e relativista, a gente pensa assim, poxa, eu sou paciente e tenho domínio próprio. Aí você diz, poxa, mas eu sou corajoso e justo. Eu sou paciente, então eu não preciso ser corajoso. Se eu sou justo, não preciso me preocupar com o domínio próprio. Errado, irmãos. Então, muitas vezes nós entramos em uma espécie de mecanismo de compensação. Sabe? Eu não faço isso. Mas eu faço aquilo. Eu não tenho aquela qualidade, mas eu tenho essa. Sabe? Então, poxa, eu não sou bom em ajudar o próximo, mas eu sou bom em orar. Eu faço bastante caridade, mas não vou à igreja. Eu já vou à igreja, mas tenho dificuldade de perdoar. Eu perdoo com muita facilidade, mas eu estou sempre devendo dinheiro aos outros. Minhas contas estão em dia,
mas eu não tenho paciência com ninguém. Eu sou muito paciente, mas sou muito egoísta. E por aí vai. Então, veja, as qualidades estão corretas. O problema é a gente se acomodar porque você tem essa ou aquela qualidade e não buscar as outras. Então, como se bem, cheguei aqui, tá bom, estou na média, passei. E a coisa fica pior quando na nossa cabeça a gente faz uma hierarquia de virtudes. De modo que tem aquelas que a gente considera mais importantes. Então, sabe o que acontece? Você valoriza quem age como você e despreza quem age diferente. Sem observar que talvez aquela pessoa simplesmente tenha outras virtudes. O caminho da sabedoria é levar uma vida virtuosa, em que a virtude se manifeste em todas as áreas da vida. É o caminho do relacionamento com Deus, é o caminho da santificação, é o caminho da obra do Espírito, é o caminho da vida de Jesus, é o caminho de uma vida renovada pela graça. Então o objetivo não é eu me tornar um pastor virtuoso, um trabalhador virtuoso, uma mãe virtuosa, uma esposa virtuosa, um estudante virtuoso, um marido virtuoso. É sermos pessoas virtuosas. Gente que vive a virtude de Cristo em todas as áreas da vida. E aqui a gente nota, queridos, que essa demanda do Evangelho vai na contramão da sociedade. A gente tem falado bastante sobre isso na nossa série. A nossa cultura está baseada na idolatria da imagem, do dinheiro e do sucesso. A cultura da imagem valoriza o exterior, o estético, o que viraliza, o que pode ser postado, compartilhado. A cultura do dinheiro coloca o lucro em primeiro lugar. A cultura do sucesso destaca apenas os que chegam ao topo, os que são vencedores, os que batem a meta. Curiosamente, essa estrutura cultural pecaminosa, ela se apropria das virtudes. Então veja, o ponto não é você agir com domínio próprio, paciência ou mansidão. O lance é você postar um vídeo sobre isso, para que as pessoas vejam como você é paciente. Então é a instrumentalização da virtude pela vaidade. Ou então a questão é você usar as suas virtudes para ganhar mais dinheiro. Aí de repente a gente descobre, por exemplo, que a perseverança te ajuda a ganhar mais dinheiro. Passamos então a valorizar a perseverança, nos empenhamos para sermos perseverantes, não porque ela é uma virtude que honra o Senhor, mas porque sendo perseverantes, ao final, teremos mais grana. Ou ainda percebemos que quando você é uma pessoa legal, bondosa, caridosa, generosa, isso te ajuda a criar relacionamentos. Descobrimos que um dos caminhos para o sucesso é você fazer um bom network, ter uma boa rede de relacionamentos. Então, passamos a ajudar certas pessoas, a fazer certos favores, a demonstrar certas bondades. Não porque a gente quer ser bondoso, caridoso, generoso, mas porque um dia, lá na frente, a gente quer cobrar esse favor. Então, nesse mundo pecaminoso, nessa cultura, as virtudes são manipuladas, instrumentalizadas, elas se tornam um meio a fim de atingir objetivos que nada tem a ver com Jesus, com o reino, com o Evangelho. É uma das razões pelas quais vamos encontrar por aí pessoas estampando atitudes que parecem virtuosas. Você vai olhar, poxa, tal pessoa honesta, tal pessoa bondosa, tal pessoa paciente.
Mas no fundo, não é. Porque falta sinceridade. Tudo é parte de um jogo. O jogo da vaidade, o jogo do lucro, o jogo do sucesso, dos objetivos pessoais. A sabedoria bíblica, irmãos, ela vai em outra direção. Em outra direção. Somos chamados a ser virtuosos porque fomos chamados a viver como discípulos de Jesus. A graça nos alcançou. Somos cidadãos do reino de Deus. A nossa pátria é a Nova Jerusalém. Temos um Senhor em nossas vidas. O nosso coração já foi transformado. Temos prazer e alegria em viver segundo a vontade de Deus. Fomos salvos para fazer boas obras. A virtude bíblica é integral. E aí, a gente chega nessa parte final, observando algo também interessante de Provérbios 31, porque nessa integralidade da virtude, ele ajuda a gente a superar certas dicotomias que existem na sociedade em relação ao comportamento da mulher. Veja, tem gente que vai achar que a mulher virtuosa, a mulher bíblica, seria uma espécie de fanática religiosa, que passaria o tempo todo dentro da igreja. Em contraponto, a mulher moderna, independente, trabalhadora, empreendedora, multitarefas. Olha para a mulher virtuosa de Provérbios 31. Primeiro, essa mulher trabalha para caramba. Acorda cedo, distribui tarefa aos empregados, faz negócios, vende, compra, produz. Versículo 18, textualmente está aí. Administra bem o seu negócio lucrativo. E ao final é elogiada pelo marido e pelos filhos. Então será que a mulher virtuosa tem que necessariamente escolher entre uma vida de oração, devocional, servir ao Senhor na igreja e ter uma vida profissional sucedida? Será que uma coisa exclui a outra? Outra dicotomia comum é entre trabalho e família. Será que só é a mulher virtuosa, aquela que fica em casa, cuidando da família? Bem, a mulher de Provérbios faz os dois. A mulher é braba. Ela cuida de negócio, da comida da família, administra a casa, funcionário, costura. E, versículo 28, os seus filhos e marido ainda elogiam. Aliás, a mulher era marombeira, sabia? Fazia crossfit. Versículo 17. Os braços dela são fortes e vigorosos. Falando da família, note que a virtude não estava nela ser casada. Então a tradução esposa virtuosa é uma tradução equivocada. Ela é uma mulher virtuosa. A virtude não está em ser casada, a virtude está nela colocar em prática o temor de Deus. Em um lugar na Bíblia, irmãos, casamento significa status de espiritualidade. Nesse caso, por sinal, os solteiros estão até em vantagem, porque Jesus não casou. O casamento é uma bênção, óbvio, mas não podemos torná-lo um parâmetro de virtude. É recorrente a gente ouvir nas igrejas, de modo geral, pessoas solteiras, divorciadas e viúvas, especialmente mulheres, dizendo que, ou reclamando que, de alguma maneira, acabam não sendo olhadas de forma tão favoráveis como as casadas. Então, precisamos lembrar, irmãos, as virtudes na Bíblia são fé, esperança, amor, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Nenhuma dessas listas está ter marido ou ter filhos. A recomendação bíblica é, se você é casado, viva o seu casamento com virtudes. Provérbios traz o versículo famoso, né? De que a mulher sábia edifica a sua casa. E aí, pensa, o marido sábio edifica a sua casa. A mulher sábia destrói a sua família. A mulher insensata pode destruir sua família. O marido insensato pode destruir sua família. A falta de sabedoria pode derrubar qualquer família. Então, se eu sou casado,
A virtude precisa caracterizar a minha vida conjugal. Se eu sou solteiro, a virtude precisa caracterizar toda a minha vida. Então eu preciso ser sábio e honrar o Senhor em todos os meus relacionamentos. Agora veja essa mulher, trabalhadora, não era preguiçosa, boa administradora, gestora de equipe, boa dona de casa, esposa atenciosa, marido apaixonado, mãe cuidadosa, corpo sarado, mas não para por aí. Mulher é inteligente, versículo 26, ela fala com sabedoria e ensina com amor, tem conteúdo. Versículo 20, era uma mulher generosa, caridosa, acolhe os necessitados, estende as mãos pobres, bem resolvida emocionalmente, veste de força, não tem medo do futuro, não era uma mulher ansiosa, imagina isso, né? Que é possível, né? Uma mulher que não seja ansiosa. Né? Versículo 22, ela veste de linho fino e de púrpura, então, fazendo tudo isso, ainda assim ela preocupava com a sua imagem. Então, queridos, tudo isso mostra para a gente o quê? Que a gente não pode ser, não pode cair nessas parcialidades que existem por aí e que muitas vezes a gente compra como sendo um conteúdo cristão e que não é. Então, a virtude bíblica ela é integral e o fundamento dela está onde? No temor ao Senhor. Esse é o modelo de alguém que colocou sabedoria em prática. Temor ao Senhor é o fundamento dessa sabedoria. Então, meu querido, minha querida, nosso desafio é a gente adotar não virtudes abstratas, teóricas, né? Não é muito fácil dizer assim, poxa, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho amor, que lindo, né? Agora, o que Provérbios 31 nos mostra é que essa fé, essa esperança, esse amor, esse temor do Senhor vai ser comprovado agora, né? No retiro, todos nós estamos ali, temos fé, temos esperança, temos amor, temos temor do Senhor, bênção. O desafio é viver isso em casa, no trabalho, na faculdade, com os vizinhos, com os amigos, dos momentos difíceis, no trânsito, na academia. A virtude que o Evangelho nos oferece é uma virtude integral e ela nos desafia. Então, eu queria orar com você sobre isso. Queria que você fechasse seus olhos e colocasse sua vida diante do Senhor. Então, irmãos, a gente parte do pressuposto que não tem ninguém aqui que possa dizer, poxa, não, olha, eu tenho todas as virtudes. Não. Então, eu não sei qual é a área que você está deficitário. Qual é aquela área que você se sente mais desafiado? Talvez tenha uma virtude específica que seja um grande desafio para a sua vida, um grande obstáculo para a sua vida. Coloque isso diante do Senhor. Ou talvez seja um ambiente, um lugar. Talvez seja muito difícil para você viver uma vida virtuosa na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua escola. Deus te deu em Cristo vida. E se você se sente fraco, se sente incapaz de viver uma vida virtuosa, peça ao Senhor graça. Porque essa virtude, irmãos, não é uma virtude que nasce do nosso esforço. Não é uma virtude que nasce da nossa capacidade. É fruto da graça de Deus em nossa vida. É fruto da obra do Espírito Santo dentro de nós. Fale com o Senhor. Ore ao Senhor. Seja honesto e sincero diante do Senhor.
Deus amado e todo-poderoso, aqui estamos diante do Senhor. Pai, diante do Senhor não há o que esconder, Senhor. Não adianta a gente se comparar, não adianta a gente usar os outros como justificativa. O Senhor nos chama a sermos homens e mulheres virtuosos. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos encontra como pessoas completamente mortas, afundadas e sujas no pecado. E a Tua graça, Senhor, nos resgata. A Tua graça, Senhor, nos salva. A Tua graça nos transforma. Obrigado, Senhor, porque apesar de uma história de vida às vezes tão suja e pecaminosa, Senhor, por Cristo, Senhor, nos salva, nos liberta. E agora, Senhor, essa vida que temos para viver, é uma nova vida, Senhor. É uma vida diferente. E o modelo dessa vida é Cristo. Pai, em nome de Jesus, liberta-nos de modelos, ó Pai, que são pecaminosos, modelos, ó Pai, que são da cultura, modelos, ó Pai, que temos seguido, que nada tem a ver com Cristo. Que o nosso modelo de vida, que a nossa referência de vida seja Jesus Cristo. E que assim, ó Pai, no nosso convívio, no nosso dia a dia, por onde quer que andemos, pratiquemos obras, ó Pai, que reflitam a Tua glória, que possamos de fato ser luz do mundo, em nome de Jesus, ó Pai. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, de modo muito especial, aqueles que talvez têm lutas em áreas específicas, ó Pai. Aqueles que sabem, têm plena consciência de que existe uma área de suas vidas, ó Pai, que eles não agradam ao Senhor. Eu peço ao Senhor por esses, ó Pai, que sinceramente oram ao Senhor nessa hora. Que o Senhor ouça as suas orações. Que o Teu Espírito Santo ministre os corações. E que haja uma renovação de mente, uma renovação de coração, uma renovação de vida, Senhor. Que eles possam, de fato, ó Pai, sair daqui fortalecidos no Senhor, para colocar em prática aquilo, Senhor, que tem sido uma grande dificuldade. Peço, Senhor, ó Pai, que nos ajude a vivermos uma vida virtuosa, não só nos momentos de culto de igreja, Senhor, mas que possamos viver uma vida virtuosa, uma vida que reflita o céu, porque a nossa cidadania celestial, na nossa casa, nos relacionamentos familiares, no dia a dia de trabalho, nos estudos, onde quer que andemos, ó Deus, que sejamos referências, ó Pai, que possamos impactar por uma vida, Senhor, que segue o padrão de Cristo. Para isso, ó Pai, somos insuficientes, mas o Senhor nos deu o Teu Espírito. Encha-nos com o Teu Espírito Santo. Esvazia-nos do orgulho, esvazia-nos da incredulidade, esvazia-nos, ó Pai, da vaidade, esvazia-nos, ó Pai, das influências pecaminosas e enche-nos, ó Pai, com o Teu Espírito, com a Tua graça. Faz assim, Senhor, em nosso meio, faz assim em nossa igreja, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus.